Então, nós estávamos conversando sobre casamento, a gente estava conversando sobre o divórcio, né? E a gente começou a falar um pouco sobre algumas, enfim, concepções gerais, né? Esboços gerais que se tem sobre a questão do divórcio. Essa é uma discussão que é sempre uma discussão difícil, né? Porque isso envolve um ponto que é um ponto sobre moralidade, né? E aí às vezes parece que os dados estatísticos, né, acusam as pessoas ou perfilam um certo tipo de grupo, né, que seria mais propenso a divorciar e tal. Mas, enfim, é fato que isso tudo é estatístico, né? São pesquisas que sustentam muito dessas concepções que nós estamos transmitindo, e a gente sabe que os divórcios só aumentam. A gente tem, usualmente, né, como um momento de risco ali, no o momento com filhos pequenos e os 10 primeiros anos de uma relação, são os momentos em que a relação fica mais vulnerável à possibilidade de um divórcio. E a gente falou um pouco também, né, dessa coisa do trauma, do que seria um divórcio que teria assim, mais produção traumática, né, vamos pensar dessa forma. E a gente explicou um pouco a história do trauma, né? O trauma ele vem muito, ele marca, ele é mais agressivo, né? Ele tem uma maior potencial de perniciosidade quando ele é meio, quando a gente está meio despreparado, quando a gente está meio desavisado, quando a gente não faz a suposição de que uma determinada situação que mobiliza muitos afetos, né? De tristeza, de luto, né? De, enfim, esses afetos, né? Que mexem com a cabeça das pessoas de uma maneira assim psicologicamente, né, mais preocupante. Isso é sempre, esses afetos são muito mais mobilizados quando a gente está um pouco despreparado para essas situações, né? E isso que seria um pouco a ideia de um tipo de divórcio mais traumático. Essa é uma coisa que a gente conversou aí na aula passada, mas que eu acho que a partir disso é possível a gente falar de uma noção de trauma mais ampla, que de modo geral a gente encontra também enfim, né, em outras situações tipicamente traumáticas. Usualmente alguns fatores são apontados, né, como fatores significativos e fatores problemáticos, né, que podem contribuir a gente talvez poderia dizer assim, fatores de risco do divórcio, que seria a independência econômica das mulheres, né? Isso de fato faz com que, né, os divórcios aconteçam mais em função disso. Então, né, a não dependência financeira faz com que isso permita maior possibilidade de divórcio. E nesse sentido aqui, né, o divórcio ele não é só negativo, ele talvez tenha alguma coisa de positiva também, de se poder divorciar, né? A partida dos filhos, que cai um pouco no que eu já apontei na aula passada, do negócio do ninho vazio, que a gente vai conversar mais à frente, e condição socioeconômica também é um fator, a questão do dinheiro, né? O amor acaba quando a grana acaba, né? Resumindo, seria um pouco isso, a coisa vai ficando difícil, né, de ser compartilhada, isso vai gerando conflitos, isso vai gerando problemas, e isso pode levar também a divórcio. É uma outra questão. Existe uma coisa que se chama capital conjugal, que seria uma espécie de ganho que as pessoas vão adquirindo conforme elas vão ficando muito tempo juntas, talvez alguma estabilidade, né? Assim, talvez uma certa rotina, talvez até um reconhecimento social para algumas pessoas que estão casadas há muito tempo. Fato é que quando você passa muito tempo com uma pessoa, tem uma coisa que se chama capital conjugal, que seriam alguns ganhos que a relação de longo prazo traz. E esse capital conjugal, normalmente, torna os casamentos antigos menos propensos aos divórcios. É como se a pessoa olhasse, né, um pouco o que ela tem e o que ela não mais terá, uma vez que ela se separa, e talvez o que ela tem não é muito interessante, mas também não é desinteressante. Isso pode fazer com que ela se mantenha no casamento por isso, de alguma forma, em torno disso que ela conquistou ao longo dessa relação, e até de uma estabilidade emocional, né? É claro que quando a gente talvez está, eu sempre costumo dizer isso, né? Acho que uma coisa é estar solteiro aos 20 anos, a outra coisa é estar solteiro aos 50 anos. Eu acho que são experiências de ser solteiro muito diferentes.
e que nem sempre são tão sedutoras assim, como supostamente a gente poderia achar, às vezes até o são. Então, tem uma série de ganhos financeiros e emocionais que faz com que as pessoas não queiram abrir mão disso, e ficam um pouco ali naquela segurança do casamento, né? Talvez não mais, porque, sei lá, né? Tem grandes pretensões naquela relação, ou vive um grande amor, né? É uma questão também que eu sempre me faço, né? Quem que inventou a ideia de que o casamento é uma coisa necessariamente para o amor, né? E que para ser feliz. Talvez o casamento não é uma coisa para ser feliz necessariamente. Ele pode ter como subproduto a felicidade. Mas talvez o casamento ou as relações estáveis elas tragam alguma estabilidade, alguma organização da vida afetiva e emocional das pessoas. Economicamente, existe uma certa relação, né, entre uma organização afetiva e uma organização financeira. Quando a nossa vida financeira está mais ou menos organizada, é uma preocupação a menos que nós temos, isso deixa a gente menos ansioso, menos preocupado com dinheiro, com as contas do fim do mês. Então, isso tudo vai entrando numa coisa que é tecnicamente atribuído como um capital conjugal. E esse capital conjugal ele pode ajudar a selar essa relação em torno um pouco dessa ideia de que eu acho que é razoável, né? Às vezes o casamento ele tem como um subproduto a felicidade, mas não necessariamente o casamento promove felicidade, ou a relação conjugal promove felicidade, né? Isso pode vir, mas não necessariamente esse deve ser o objetivo. Acho que quando esse é o objetivo, inclusive, isso pode complicar muito as relações, né? Quando é um pouco aquilo que eu comentei na aula passada, quando algumas pessoas ficam muito nessa ânsia, nesse projeto de fazer uma relação dar certo, isso acho que pode contribuir negativamente para a própria relação. E isso vai tornando a relação muito pesada, muito cheia de expectativas, né? Muito quase disciplinar, assim. Isso talvez perca alguma espontaneidade, alguma coisa de estar à vontade com aquela pessoa, que também pode ser considerado importante, né, dentro de uma relação para se manter nela, né? Ninho vazio, né, é uma coisa que a gente eu não quero entrar muito nessa história agora, porque a gente vai entrar um pouco mais à frente, mas é muito comum a questão do ninho vazio aparecer em casamentos inseguros e que são muito sustentados nos filhos. Aquela velha história, né, de um casamento ficar muito em torno daquele filho ou daquela filha ou dos filhos, e aí, inclusive, dando um sentido àquela união. E aí, quando o filho vai embora, o casamento também acaba e o casamento termina. O que eu acho que também, né, não vejo nenhum problema. Às vezes a gente coloca assim, síndrome do ninho vazio, né? Esse povo adora colocar nome de doença em tudo, parece que é uma disfunção, um problema. Talvez há alguma nobreza mesmo, né? E talvez se manter num casamento em função de promover alguma estabilidade aos filhos, né? Qual que é o grande pecado nisso, né? Em a pessoa fazer uma renúncia de si mesmo, dos seus interesses narcísicos em nome de uma vida que está crescendo e está se desenvolvendo, porque aquela relação produz alguma estabilidade. É claro que quando a relação ela chega num nível preocupante de conflito e de problemas, de instabilidade, talvez aquela relação está promovendo mais mal-estar do que propriamente está produzindo alguma estabilidade. Mas eu acredito que nem toda relação que talvez já deu uma amornada e que está muito em torno dos filhos, necessariamente elas são conflituosas. Elas às vezes são só apáticas, estáveis, né? Sem grandes empolgações, em grandes entusiasmos, assim, mas eu não veria necessariamente como um problema alguém se manter numa relação porque entende que essa relação dá alguma segurança e alguma estabilidade ao filho, assim. E aí, quando esse filho vai embora, essa relação termina e tudo bem. Eu já vi várias situações acontecerem assim, inclusive, né, quando os filhos saíram de casa, o casamento se desfez e esse casal continuou muito amigo, continuou convivendo à distância, eventualmente se encontravam, porque dali surgiu uma amizade, tantos anos de convivência, e fez isso, né? Então, existe esse tipo de coisa também, eu não vejo muito razão para criar, né, e setorializar isso necessariamente como um mal, né? Eu acho que isso é um mal quando isso está produzindo mais efeitos perniciosos do que benéficos, de modo geral.
Então, acho que isso ficou evidente por esses dados e esses pontos que eu apresentei aí. Quanto menos tempo numa relação de casamento ou de uma certa relação estável, maior é a possibilidade do divórcio. Acho que isso ficou evidente já. Tentando trazer um pouco a questão do divórcio para a questão da meia-idade, né, que é a questão que nos interessa mais frontalmente, é sobre isso que nós estamos discutindo. Usualmente, né, pessoas de meia-idade são mais adaptáveis do que pessoas mais jovens em face à separação. E isso significa, então, que talvez pessoas de meia idade já descobriram, né, que o parceiro amoroso não é alguém insubstituível, que há algum sofrimento na separação, mas isso não é o fim do mundo, a vida continua, né, tem toda uma série de outras relações possíveis para nós, que não só necessariamente o casamento. Acho que quando a gente é mais novo, a gente tende a viver isso mais a ferro e fogo. Essa separação é mais dolorida, talvez até por ser a primeira experiência, né? E aí isso, como tudo que é novo, isso tende a doer mais, isso tende a mobilizar mais coisas. Mas o que se enxerga, de modo geral, é que a meia-idade, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento, isso pode trazer alguma vantagem mediante o processo de perda. Esse processo de perda, de separação, né, de finalização de um ciclo, que a gente tem apontado, né, dentro das discussões de desenvolvimento humano, sempre como sensíveis, né, sempre como algo que a gente não faz assim de uma maneira tão de bom grado. Talvez com um certo tempo de experiência de vida a gente já consiga fazer isso assim de uma maneira menos dolorida. A gente consegue suportar um pouco mais essa dor, ou pelo menos é o que as estatísticas aí e as concepções desse texto demonstram, né? Mulheres de meia idade usualmente são melhores em relações sociais e têm um melhor domínio de si mesma do que mais jovens, então essa informação aparece também numa certa contribuição desse momento de separação, desse momento em que a desvinculação, o desligamento, ele é um desligamento em que a pessoa consegue por si só caminhar, ela não está ali tão dependente ou de alguma forma tão estruturando a sua vida, né, em torno dessa parceria. Eu acho que é por isso que esse comentário vem aí. E homens também, diante do término, homens de meia idade aceitavam melhor a sua situação do que de homens mais jovens. Então, se, né, a teoria está correta, a idade traz alguma sabedoria mediante esses conflitos e essas angústias que são próprias da vida. Então, eu sempre tenho um pouco uma impressão que talvez isso não tenha tanto a ver com ser jovem em si, mas tem a ver com o fato de que o jovem ele experimenta pela primeira vez algumas dessas coisas. E aí, quando é a primeira experimentação, talvez a gente poderia até pensar, né, que, sei lá, alguém que aos 15 anos conheceu alguém, namorou essa pessoa, casou com essa pessoa, nunca passou por uma experiência de separação e lá aos 50, 60 anos vai passar por uma experiência de separação. Talvez por isso ser uma novidade, isso talvez traga alguma angústia. Embora aos 50 e os 60 anos, talvez isso também não é tão impactante, até porque você já estabeleceu, já se estabilizou numa série de coisas, né? Ainda assim, essa porrada ela tem de ser um pouco mais amortizada. Então, a idade, nesse sentido, ela pode talvez nos proteger um pouco dessas grandes quedas, desses momentos de declínio, né? Que pode acontecer num divórcio, porque não necessariamente o divórcio é um momento assim traumático, né? O divórcio às vezes pode ser uma grande emancipação, uma grande liberdade, pode ser algo muito bem-vindo em algumas relações e tal, né? A gente comentou, né, que o autor aí do texto seleciona algumas vivências e algumas experiências, né, para tentar contextualizar isso em torno da questão da meia-idade. E aí, nesse momento, ele faz uma escolha por falar de relacionamentos homossexuais e se há alguma particularidade nisso na meia-idade. Ele começa apresentando aí a ideia de que gays e lésbicas, né, assim, uniões homoafetivas de modo geral, elas teriam uma particularidade porque pessoas que são homoafetivas, homossexuais, hoje elas tiveram que se haver com a sua sexualidade numa época em que a homossexualidade era considerada doença, numa época em que
a homossexualidade, inclusive, né, assim, por setores da psicologia, por setores da ciência, né? Então, a gente tinha a marca da ciência considerando esse comportamento como uma doença. Então, ali, talvez, né, se comparado, né, 50, 60 anos atrás, hoje a gente tem um pouco mais de permissividade em relação às uniões homoafetivas. Há muito a que se melhorar ainda, há muito, né, que se desconstruir de preconceitos, né, de uma série de coisas que a gente sabe que ainda atravessam a nossa sociedade, mas isso era mais pesado outrora, né? Acho que isso, porque isso, inclusive, tinha assim, uma certa legitimação de órgãos e de instituições que regulam um pouco a vida pública e a vida social. Então, a psicologia é um exemplo disso. Então, antes a psicologia dizia é uma doença, hoje a psicologia diz não é uma doença, é um comportamento. Então, quando você já tem órgãos, né, competentes e que, de alguma forma, legitimam um pouco, né, sobre a razão pública, sobre os comportamentos, como a psicologia ou mesmo a psiquiatria, isso dá mais permissividade, né? Isso alivia um pouco, de alguma forma, embora talvez hoje os dilemas e os conflitos sejam outros, né? Muitas dessas pessoas não assumiram a sua condição antes da idade adulta e tiveram que passar por muitos conflitos com os pais ou membros da família. Alguns talvez ainda permanecem, né, não escondendo, né, a sua sexualidade. Eu acho que, de fato, né, eu não sei se vocês conseguem ter a dimensão disso, deve ser de um sofrimento muito grande mesmo, deve ser, não é, de um sofrimento muito grande, já acompanhei alguns casos, né, quando você não pode simplesmente exercer a sua sexualidade. É um negócio que, assim, a nossa sexualidade é uma coisa que é nossa, é a gente. Então, você ter que ficar assim, meio que reprimindo, ou você ter que ficar meio que escondendo isso, é um sofrimento, porque isso te acompanha para onde você vai. E aí você tem que ficar numa espécie de policiamento em relação ao seu comportamento, ao que você é, né? É muito difícil. É só a gente pensar, né? Talvez, assim, para pessoas que são heterossexuais, se você tivesse que ficar o tempo inteiro reprimindo isso. Não é algo agradável, isso é produtor de sofrimento. E a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa demora a fazer essa passagem para assumir publicamente isso, a sua orientação sexual, isso produz mais efeitos perniciosos na pessoa. É quase que como se tivesse assim, uma recomendação de que a pessoa, claro, no devido tempo dela, sem que ela atropele, né? Isso às vezes depende de um certo ajustamento da pessoa com ela mesma em relação a isso, mas assim, é quase como se tivesse uma recomendação de que isso talvez não demore muito para se tornar público, para a pessoa poder se apresentar publicamente assim. A gente sabe que as condições muitas vezes não são favoráveis, né? Porque, enfim, né, existem pessoas que podem olhar para isso ainda de um modo muito pesado e muito preconceituoso, mas esse tempo de não assumir, vamos colocar assim, publicamente, essa orientação sexual, isso vai produzindo coisas subjetivamente. Essa é uma coisa que, eventualmente, eu compartilho, talvez eu já tenha compartilhado com vocês. Tudo que nós vivemos subjetivamente e que nos produz algum sofrimento, quanto mais tempo a gente guarda essas coisas, maior isso assume em termos de uma dimensão. Isso talvez não seja não só para a questão da orientação homossexual, mas seja assim, né, para as questões subjetivas e dos sofrimentos humanos de modo geral. Sabe essa coisa que às vezes algumas pessoas entram no eu vou deixar isso para lá, eu vou esquecer isso, se eu esquecer isso passa, e de tempos em tempos a pessoa está tendo que se haver com esse problema. O que eu vejo clinicamente é que quanto mais tempo a gente guarda isso dentro de nós, mais isso cresce de tamanho. Isso não diminui, né? Então, é claro que eu não estou querendo dizer que a homossexualidade é um problema, né? Comparando com problemas psicológicos. Mas, assim, a homossexualidade ela pode ter efeitos problemáticos quando ela é muito guardada, quando isso não é assumido publicamente, né? Etc. Então, isso tende a se tornar mais grave, isso tende a se tornar mais problemático, isso tende a aumentar de tamanho e o sofrimento com isso aumenta também. Quanto mais tempo isso vai ficando guardado. A história é um pouco essa. É um negócio que eu já devo ter compartilhado com vocês. Eventualmente eu encontro, né? Eventualmente eu recebo pacientes que
falam, né, alguma coisa para mim mais ou menos nessa direção. Eu nunca falei isso com ninguém, é a primeira vez que eu estou falando isso. E talvez é a primeira vez que ela está falando isso para ela mesma também, né? Porque ainda quando a gente às vezes não diz, quando a gente não materializa nas palavras, muitas vezes as coisas parecem que elas não se tornam reais. Às vezes é preciso dizer para que uma coisa se torne real, por mais que a pessoa já saiba, né? E tem uma diferença que não dá muito no mérito, não dá muito para a gente entrar nesse mérito agora, tem uma diferença radical entre pensar e falar. Essas são experiências, né, humanas diferentes, e são experiências que elas produzem efeitos diferentes. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente pensar. E às vezes o pensamento ele tende a falsear um pouco o que nós pensamos, até porque tem muitas coisas que nós pensamos que nós mesmos duvidamos das coisas que nós pensamos. Agora, a fala ela dá mais materialidade, a fala ela dá mais concretude, ela tem essa propriedade de tornar mais real a coisa. E os efeitos que isso vai produzindo são diferentes. Acho que, inclusive, muito da clínica e muito das psicoterapias estão muito baseado nessa materialidade da expressão e da elaboração simbólica, né, que a gente fala tecnicamente. É um pouco isso, né? Então, usualmente é comum, né, homossexuais que não tornam públicas as suas orientações sexuais até a meia-idade, passam uma prolongada busca de identidade, que muitas vezes passa por culpa, né, por que isso está acontecendo comigo, por que logo eu, né, já acompanhei casos, né, clínicos em que as pessoas elas tinham uma luta, né, contra a sua homossexualidade mesmo, né, já recebi pacientes que inicialmente chegaram ao tratamento, né, à psicoterapia, quase que num pedido de lidar melhor com isso, de até, de alguma maneira, como que eu poderia dizer, até de alguma maneira se desfazer um pouco disso, e o que o tratamento acabava evidenciando, e que será algo meio que não tinha como, e não tinha como não era porque eu era ruim, não tinha como não era porque eu não queria, né, eu não queria fazer isso, é porque não tem como, simples assim, né? Isso é algo que, uma vez que a pessoa se enxerga assim, ela pode até lutar contra isso por um tempo, mas isso não vai embora, né? Isso está lá e fica lá. Isso pode estar até em latência, mas isso está lá, de alguma forma, né? Então, isso passa, às vezes, por culpa, isso passa, às vezes, por sigilo, isso passa, às vezes, por casamento heterossexuais. Eu já acompanhei 2 casos, né, de 2 homossexuais que eram casados, tinham casamento heterossexuais, se diziam muito felizes nos seus casamentos, mas tinha alguma coisa da sua sexualidade que apontava para a homossexualidade, né? E que isso era algo que eles tinham que conviver com isso, e num caso, né, que eu acompanhei, a esposa sabia, e no outro caso a esposa não sabia. Então, eram dimensões diferentes desse sofrimento, que se tornavam um sofrimento por isso, e que eu aprendi muito, né, ouvindo e escutando esses casos, que isso cai um pouco nessa história de que a gente chama de vida dupla, né? A pessoa fica tendo uma vida que é meio dupla, assim, e ela não consegue unificar. Eu acho que, no fundo, todos nós temos um pouco uma vida dupla, né? Mas é claro que, numa situação como essa, isso está mais, né, exagerado, intensificado, né, por uma série de outras questões. Eu me lembro que um paciente dizia que para ele não se tratava dele tornar público e assumir publicamente, completamente, a homossexualidade dele, porque isso iria levar à falência do casamento dele. E ele gostava muito do casamento dele, e ele gostava muito da vida com a esposa, da vida com os filhos, e assumir isso plenamente significava perder uma coisa que lhe era muito preciosa, ao mesmo tempo em que ele não conseguia deixar de, eventualmente, se relacionar com outros homens. Então tem de tudo, né, gente? No fundo, a questão ela não é tão simplória assim, né, de fazer com que alguém se assuma publicamente homossexual. E se a pessoa se assumir publicamente homossexual, pode trazer mais sofrimento para ela. Entende? São situações limites, né? São situações em que a gente fica ali muito mais acompanhando como o paciente está fazendo e talvez lançando algumas perguntas para amenizar algum sofrimento, do que propriamente a gente está ali para dizer para a pessoa: você deve fazer, você deve publicamente assumir essa orientação. Eu não sei muito se o lugar do psicólogo é esse, né, de dizer para as pessoas que elas devem fazer.
Eu acho que o lugar do psicólogo é mais um lugar de escuta, um lugar de permitir uma certa elaboração de como uma pessoa quer fazer. Né? Como que quer fazer? Né? Isso está claro para a pessoa? Esse paciente, por exemplo, era um paciente que não era claro para ele como ele queria fazer. É o mesmo paciente que chegou, né, com a ideia de talvez amenizar isso ou tornar isso em latência, e o que a análise conseguiu promover para ele foi ele poder assumir um pouco mais e tornar mais claro para ele que, no fundo, o que ele quer fazer é ter as duas coisas. Ele não quer perder o casamento dele e ele também não quer deixar de ter lá, né, a orientação homossexual dele. E a análise era muito mais um lugar que ele pudesse elaborar essas coisas e que ele pudesse se haver com os riscos que isso envolvia, né? E com os prazeres que isso lhe trazia, era um pouco mais por isso. Um outro caso que eu acompanhei, esse outro caso eu aprendi muito, né? E eu achei curioso para mim, né? Que estuda essas coisas, mas nesse outro caso, a história era basicamente essa. O paciente, né, ele era casado, tinha filhos e a esposa não sabia. E aí, em análise, o que a gente foi elaborando, e o que esse paciente basicamente fazia era isso, ele basicamente traía a esposa, né, enfim, em relacionamentos homossexuais. E aí, o que a análise foi desenhando, é que esse paciente, ele meio que foi elaborando em análise que ele deveria assumir publicamente que ele era homossexual, e isso implicaria no término do casamento, e ele, em algum momento, o fez. Ele, em algum momento, terminou o casamento porque ele queria viver a homossexualidade dele, ele arcou com todos os bônus e todos os ônus dessa história, e aí eu continuei acompanhando esse paciente por alguns anos ainda, e foi curioso, porque em algum momento ele vive a homossexualidade, mas em algum momento ele se envolve com uma mulher, casa com essa mulher, e quando ele casa com essa mulher, ele volta a atrair uma outra mulher com relacionamentos homossexuais, né? Então, quando isso volta a acontecer, ele permanece ainda algum tempo na análise, mas não continua. Mas o que ficou para mim dessa história é que o grande barato e o grande tesão e o grande desejo desse paciente não era propriamente a homossexualidade. O grande tesão desse paciente era a traição. Era esse o tesão dele. Era isso que ele queria. E era uma traição que comportava essa estruturação. Uma estruturação de estar casado com uma mulher, vivendo uma relação heterossexual, para atrair, né, essa relação de maneira homossexual. Então, eu não sei como é que isso soa a vocês, mas tem de tudo, né? Não dá muito para a gente cair assim em categorizações, em caixinhas, né? Em saídas para esses dilemas. Eu sempre acho que é válido, eu sempre acho que é rico a gente ouvir o que a pessoa vai trazer em relação a isso, antes da gente ficar dizendo para ela que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo, que isso é o preconceito da sociedade. Bom, vamos ouvir o que essa pessoa quer, né? Vamos ouvir como é que ela está lidando e como ela está arranjando essas coisas, e depois a gente entra no mérito, se a gente vai falar que tem preconceito, que não tem, que ela deve, que ela não deve, né? Eu acho que falar que deve, que não deve, a gente nunca deve fazer, mas assim, né? Essa pode ser uma construção elaborativa dentro de uma análise. Mas, enfim, isso inegavelmente, né? Acho que isso não tem como ser negado, isso produz muito sofrimento, né? Acho que isso está claro que isso produz muito sofrimento, e que isso são questões que eventualmente aparecem, né, numa análise e busca-se elaboração em torno disso. E aí o autor faz um contraste, né? Existem essas pessoas que acabam não assumindo publicamente a sua sexualidade, e isso traz uma série de sofrimentos, e em contraste com as pessoas que se arranjam, né, enfim, aceitam e assumem publicamente, elas vão passar por uma série de barreiras raciais, de sexualidade, socioeconômicas, etárias. Às vezes as pessoas podem até ter que mudar de cidade em função disso, mas, de modo geral, se ver como positivo essa passagem, e os efeitos a médio e longo prazo são mais positivos do que negativos. É isso que a literatura demonstra, né? Uma coisa que é interessante da gente também comentar sobre isso, e também é algo que eventualmente eu verifico clinicamente,
Usualmente, os princípios que regulam uma relação heterossexual também são os princípios que regulam uma relação homossexual. E aí eu não estou falando da dinâmica externa, né, com a sociedade, eu estou falando da dinâmica interna daquela relação. Então, usualmente, o que a gente verifica é que conflitos que são tipicamente vividos por pessoas heterossexuais também são conflitos vividos por pessoas que são homossexuais. Em termos de ciúmes, em termos de se tem uma parte do casal que é mais dedicada à relação, a outra parte é mais dedicada ao trabalho, isso gera mal-estar, isso gera conflito, ou seja, a dimensão dos problemas psicológicos na dinâmica interna das relações homossexuais, elas não são tão diferentes assim das dimensões psicológicas de uma relação heterossexual, porque, no fundo, são pessoas que estão se relacionando. Agora, quando isso entra numa conjunção com o externo, que seja mesmo com a família, porque a família não aceita, aí, de fato, não é igual. Aí a gente tem algumas questões que não são equiparáveis mesmo, né? Mas talvez é um olhar que está sendo lançado aqui em torno da relação, né? Independente da orientação sexual, uma relação quando se dá, duas pessoas quando resolvem, né, juntar as escovas e viverem juntas, elas vivem conflitos que são conflitos muito comuns em qualquer relação que esteja mais ou menos sobre esse molde, né, de estar convivendo e estar se relacionando com uma outra pessoa. É um pouco essa história. É sabido também que os relacionamentos homossexuais eles tendem a se tornar mais fortes quando é conhecido por familiares e amigos ou ambientes homossexuais de apoio. Aqui em Vitória eu sei que existe uma instituição chamada Gold, né? Eles falam a Gold, eu acho que Gold é uma abreviação lá, mas que é um grupo de apoio, né, a sexualidades não binárias, pelo que eu entendo, em que as pessoas vão lá para falar um pouco disso, e, enfim, há toda uma orientação em torno disso, então é comum esse tipo de grupo, né? E ainda o autor faz esse comentário, né? Assumir a homossexualidade para os pais pode ser difícil, mas não necessariamente tem um impacto negativo. Nem sempre isso produz um impacto negativo, nem sempre isso produz um impacto, né, que é problemático, enfim. E às vezes isso é muito produtivo até. Então, quando ele fala, né, que a dinâmica interna das relações heterossexuais são como as relações homossexuais e vice-versa, ele comenta, assim como casais heterossexuais, equilibrar carreira e relacionamento é difícil. Então, isso não é um problema típico de relações de uma orientação X. Isso é um problema típico de relações. Alguns, né, parceiros podem ser, como estava comentando, mais orientados a carreiras, outros podem ser menos. Mas ele ainda acrescenta uma última informação, dizendo que casais em que ambos os parceiros são centrados nos relacionamentos tendem a ser mais felizes. O que me parece ser uma coisa meio romântica, né? Assim, eu não sei muito se há esse encaixe pleno. O que também clinicamente vejo, né, é que isso está sempre meio desajustado, sempre tem um que se importa mais, tem outro que se importa menos. Eu, como psicanalista, eu acredito muito que a sexualidade das pessoas é muito variada. Tem gente que tem um puta tesão no trabalho, mas não tem muito tesão nas relações. Até acha legal, né? A relação que vive é bacana, é uma parceria, mas o tesão da pessoa está lá no trabalho, não está na relação amorosa. Ou o contrário, o tesão da pessoa está na relação amorosa, não está tanto no trabalho, ou o tesão está lá nos amigos, né? O tesão está em... Enfim, né? Não tem muito assim um destino final, né? E o que eu vejo é que as pessoas se encontram muito na diferença, elas se encontram muito, não é na igualdade, eu acho que elas se encontram mesmo nas suas diferenças, e que isso pode ser produtor de sofrimento, mas isso pode ser também algo muito rico, né? Quando a gente começa a pensar que pode haver uma troca nessa relação, quando a gente pode pensar que, bom, eu posso aprender com aquela pessoa que tem tanto tesão pelo trabalho, e eu nem tenho tanto tesão assim pelo trabalho, assim como aquela pessoa que não tem tanto tesão pela relação, e eu tenho muito tesão pela relação, talvez quando isso vira assim, uma coisa de troca e de parceria efetiva, isso pode ser muito bom, né? Isso pode ser muito produtivo, assim. O Leonardo Boff, né, que é enfim, um pensador,
ele tem uma frase, né, em que ele fala que, assim, que o negativo da diferença seja o positivo da construção. Eu acho que é um pouco isso, né? Essa diferença que muitas vezes é tomada como algo a ser eliminado, talvez essa diferença pode produzir um saldo construtivo. E é isso que a gente espera, de uma não eliminação da diferença, mas de se fazer um uso dela. Eu acho que esse é um horizonte interessante de se pensar essas diferenças que a gente vai tendo, né, quando a gente se encontra aí com as pessoas ao longo da vida. Enfim, encerrado esse assunto, né, que a gente abriu um parêntese para falar assim, de experiências e vivências típicas na meia-idade, como a gente falou de casamento, a gente falou do divórcio, a gente falou dos homossexuais, e o que teria de particularidades, né, na meia-idade. A gente inaugura um outro capítulo, a gente inaugura uma outra discussão, que seria uma discussão que tem sido cada vez mais comum na contemporaneidade, que é a relação com filhos que estão amadurecendo. Essa história do filho que vai ficando em casa, se a gente compara com uma certa dinâmica social do passado, os filhos tendiam a se emancipar mais cedo, e hoje a gente tem tido uma certa dinâmica familiar em que muitas vezes as famílias precisam conviver com adultos dentro de casa, e isso, obviamente, produz uma dinâmica nova, né? Eu diria. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Uma coisa é você ter um adolescente em casa, a outra coisa é você ter um homem de 30 anos em casa. Lógico que eu estou exagerando no exemplo, mas é claro que ali já tem algumas questões de privacidade, até do campo da sexualidade, né, que é bem diferente e que, em algumas famílias, né, porque tem algumas famílias que são mais liberais e isso não é tão problemático, mas quando isso não é muito assim, isso pode trazer, né, alguns conflitos e algumas questões. Então, a maioria das pessoas, na primeira parte da meia-idade, né, estarão com filhos que logo deixarão o ninho vazio, e os filhos, quando são adultos, é natural e esperado que os laços com os pais diminuam, mas esses laços tendem a permanecer por toda a vida. Então, há algum momento nessa emancipação, em quando a pessoa, obviamente, vai viver a sua vida, o seu trabalho, as suas relações, os laços com os pais tendem a diminuir. Eu diria mais, né? Eu diria que tem muitos pais que esperam ansiosamente por esse momento, né? Nesse momento em que os filhos talvez se desocupem um pouco daquilo que a gente chama de criação ativa. Tem alguns pais que verdadeiramente conseguem ver, né, assim, uma certa liberdade nesse momento, não porque os filhos, né, sejam um problema em si, mas porque isso vai, né, abrir um pouco mais de tempo e vai dar mais liberdade para os pais fazerem algumas coisas, o que pode ser uma experiência frustrante quando o filho não emancipa, para os pais especificamente. Então, o filho ele vai virando um pouco aquele filho mala, né, que fica lá, mala sem alça, sem rodinha, que está ficando lá e, né, como se diz aí no senso comum, né, tá entre aspas, muito entre aspas, né, tá empatando a foda, né, como se fala por aí. Então, é um momento que um certo planejamento, né, que alguns pais porventura podem fazer, até para usufruir um pouco das suas vidas, né, nesse momento da meia-idade já teria assim alguma estabilidade financeira, guardou algum dinheiro, etc. Isso às vezes fica ali um pouco impedido por a presença desse filho que não sai. Então é um dilema aí que a gente deve comentar um pouco também sobre, né? Algo que eu em algum momento trouxe, né, e aqui é o momento da gente falar mais aprofundadamente disso, uma certa ironia, né, da vida, talvez uma espécie assim, entre aspas, de crueldade, é que usualmente os filhos eles entram na adolescência quando os pais entram na meia-idade. Então, a gente sabe que esses momentos são momentos usualmente de crise existencial. Psicologicamente, a gente tem alguns correspondentes psicológicos que indicam isso. O adolescente pode viver, não necessariamente ele viverá,
mas ele pode viver a chamada crise de identidade, e a pessoa da meia-idade pode viver, mas não necessariamente viverá, a crise da meia-idade. Então, é um momento de crise, né? É um momento em que há um aumento expressivo de estresse, porque usualmente a relação entre pais e filhos fica um pouco mais tensionadas nesse momento da adolescência, e aí o que fica em crise é o lar, né? O que fica em crise é a família como um todo, que, como nós vimos aqui de diversas vezes, a superação da crise ela pode ser muito positiva. As crises elas podem ter uma resolução positiva de inovação, de reposicionamento existencial. Não necessariamente o serão, mas pode ser que seja, né? Então, as pessoas de meia idade estão em torno das próprias preocupações com o fato de que elas estão na meia idade, e, ao mesmo tempo, isso fica ali tensionado com as preocupações nas mudanças que ocorrem ao longo da adolescência. A gente sabe que também é esperado e é natural, eu diria em algum momento até saudável, alguma rejeição da autoridade parental, que é essa velha história de como o adolescente do que ele está se tornando, do que ele está escolhendo, e de quais são as expectativas dos pais em torno dos seus filhos. Então, eu diria, né, que o que eu já vi clinicamente, já li numa literatura, que quando esse momento ele não acontece, isso pode ser muito ruim, não necessariamente será, mas esse filho que fica ali muito excessivamente preso a uma espécie de expectativa dos pais, ou ele vai se mortificando no seu desejo, quando isso se torna um problema, porque eu estou dizendo, né, nem sempre isso se torna, mas quando isso se torna um problema, ou ele vai se mortificando no seu desejo, porque ele fica ali um pouco atendendo à expectativa dos pais sobre ele, ou ele vive uma vida dupla. É aquela famosa pessoa que na rua é uma coisa e em casa é outra. Então, sei lá, né, exagerando no exemplo, na rua é porra louca, faz, acontece, né, e é malucão, e em casa, né, tem de manter as aparências, né. Tem gente que leva isso para uma vida inteira. Eu conheço pessoas que já casadas, né, assim, com filhos, etc., já não morando mais com os pais, não fumam na frente do pai. É uma pessoa que se torna um fumante, por exemplo. Mas a pessoa não fuma na frente do pai, não fuma na frente da mãe. Tem alguma coisa ali que preserva, né, um pouco essa relação e tal. Acredito que isso possa ter, né, algum resquício aí dessa coisa de uma vida dupla, né? Que pode ser numa coisa mais simples, como um cigarro, ou pode ser numa coisa mais exagerada, né? Uma coisa mais intensa, assim, e tal. Então... Isso era mais frequente antigamente, professor? Oi? Antigamente, essa duas caras aí era mais frequente, hoje em dia é a mesma coisa? O que você acha? É uma coisa... O que eu acho... Sei lá, eu acho que acho que aqui é mais solto, sei lá, não sei se estou vendo só pela minha visão, mas Acho que hoje em dia parece que essa coisa... não sei, parece que é mais permitido, sabe, ou menos, como se fosse permitido, mas mostrar, Então, você acha que do hoje que tem mais... antigamente que, sei lá, tinha uma regra rígida. Entendi. Então, você acha que hoje tem mais permissividade? Permissividade parece que é, sei lá, um negócio meio ruim. Não, tipo, qualquer situação, não só tipo fumar, filho, ter um filho, sei lá, você entendeu, né, professor? Eu entendi perfeitamente. Eu estou entendendo que a sua leitura é uma leitura de que hoje essa coisa da vida dupla é menor do que era outrora. Então, eu confesso que eu não sei. O que vocês acham, gente? O que o pessoal da turma acha aí? Vamos fazer uma enquete. Hoje tem mais liberdade, por exemplo. Hoje tem muito tabu ainda para falar sobre, tipo, sexo e de coisa. Então, tipo, antigamente, hoje em dia, pode ser uma facilidade de falar sobre isso e, não, por exemplo, num caso de gravidez mesmo,
as pessoas serem mais formadas, adolescentes, para não soar estranho o negócio da gravidez, do que antigamente, que talvez a pessoa podia aparecer com um filho de uma hora para outra. É porque assim, o que eu acho, Marcos, é que a moralidade, essa coisa que vocês estão chamando de rigidez, que antes era mais rígido e tal, eu não sei, eu acho que isso muda, sabe, de tempos em tempos. Talvez, para algumas pessoas, isso não era para todas, talvez para algumas pessoas outrora existia uma rigidez muito grande, por exemplo, em relação ao sexo antes do casamento. Né? Isso era tabu, isso era uma questão moral, né? As pessoas condenavam, né? Isso era algo que não era muito assumido assim. Hoje em dia a gente trata a questão do sexo antes do casamento com uma permissividade. Mas aí quando isso é permitido, a gente começa a querer outras coisas. E talvez para algumas pessoas hoje pode ser um tabu muito grande, sei lá, né? Sexo grupal, né? Vamos supor que, sei lá, tem um filho aí que tem tesão por sexo grupal. E talvez há uma moralidade, uma rigidez em torno disso, né, para alguns pais. Então, eu não sei, a impressão que eu tenho é que eu acho que esses conflitos eles tendem a se renovar sobre novos dilemas, né? E eu acho que é sempre legal quando a pessoa banca o desejo dela. E às vezes é preciso bancar esse desejo numa vida dupla. Pessoa, mas você falou aí sobre de permitir, para se permitir coisa, pode permitir outras, mas tipo, se a pessoa já é criada, por exemplo, em falar, em expressar sobre a vida particular dela com os pais, talvez, sei lá, a pessoa ganhe mais consciência, não sei te dizer, não vai fazer Sim, uma coisa tipo, que contrarie tudo, porque tem uma relação aí. é. Então, eu acho Hum, que isso seria o ideal, né? Eu entendo que a gente está falando assim de uma coisa que seria o ideal, mas eu acho que para esse ideal, Marcos, a gente teria que ter pais assim muito abertos a muitas coisas, né? E eu não sei se os pais são abertos a muitas coisas. E eu acho que uma outra coisa ainda que eu acrescentaria aí é que usualmente, isso não é sempre, mas usualmente os filhos eles tendem a tentar ultrapassar os pais naquilo que os pais são limitados. Às vezes um desejo ele é formado justamente na onde os pais pararam, onde os pais não conseguiram avançar. Então isso se torna conflituoso quando a escolha é por uma escolha daquilo que os pais são limitados e que os filhos querem avançar, os filhos têm a coragem de avançar nisso que os pais são limitados. Mas às vezes para um pai, para uma mãe, não é tão simples assim conceber essas coisas. Então, eu entendo o que você está trazendo, e eu acho que sim, né? Se os pais tivessem assim, né, uma maior liberdade, se essas questões fossem talvez conversadas desde sempre, né? Talvez isso seria mais conflituoso. Mas eu diria que os pais, eles não são figuras ideais. Eles são figuras falhas, eles são figuras que possuem seus limites, eles são figuras que possuem a sua moralidade. Não existe ninguém que não tem uma moralidade. Todos nós temos uma moralidade. E às vezes a moralidade de um pai não serve à moralidade de um filho. É simples desse jeito. E aí isso pode gerar um certo conflito. Né? Isso pode gerar, às vezes, a necessidade de não poder, né, ter essa liberdade dentro de casa. Então, confesso que nunca li nada, né? Se hoje a gente tem menos essa coisa da vida dupla, o que eu posso dizer é que isso ainda existe. Né? Se é mais ou se é menos do passado, é um negócio que eu teria que estudar mais para te dizer. Mas eu acho que isso ainda existe em alguns lares. Seria isso. Eu não sei, né? Será que a gente consegue ser aberto a tudo? É uma pergunta que eu estou fazendo, né? Será que a gente consegue aceitar tudo, né? Será que tudo que o outro faz, né? Isso em algum momento não fira de alguma forma o que eu penso, até o que eu sou? E aí eu não estou nem falando de um respeito, né? Tudo bem, o outro quer fazer assim, eu não concordo, mas eu respeito. Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de algo que, bicho, ó, não dá, eu não concordo, de fato, para mim isso é demais, eu não consigo conceber. Eu não sei, eu acho que às vezes a gente exige muito das pessoas, sabe? Que elas sejam uma coisa assim muito flexível demais em relação aos seus valores,
E eu acho que quando a gente é flexível demais em relação aos nossos valores, a gente fica desorientado, a gente fica desbussolado. Todos nós precisamos de valores, né? Todos nós precisamos de princípios que nos oriente existencialmente. E quando a gente fica muito aberto demais em relação aos nossos valores, a gente fica um pouco angustiado, assim. Então, sei lá, não sei. É o que eu tô pensando essas coisas agora, né? Junto com a questão que vocês trouxeram, não é nem um posicionamento, né, final e conclusivo sobre a questão. Mas eu sempre fico vendo que as pessoas têm os seus limites naquilo que elas conseguem aceitar. Ninguém consegue aceitar tudo, né? Acho que não existe essa pessoa. Não sei, o que vocês acham? Estou viajando muito? Professor. Fala, Thiago. Não, talvez isso seja um dilema da raça humana, né? Essa questão de não aceitar tudo e aceitar algumas coisas, né? De repente, esse é um dilema humano, e não só de pais para filhos, né? Sempre vai haver alguma coisa que a gente aceita e outras coisas que não tem como aceitar, né? Talvez isso está para além da família, né? Está na convivência social, de modo geral, né? Que é uma discussão que a gente tem feito, em um momento que a gente fez. Eu acho que boa parte do conflito, né, que a gente tem vivido, assim, é isso. A gente, com a globalização, a gente começou a enxergar que existem muitas pessoas que não são iguais a nós, que antes a gente não sabia muito, né? Talvez outrora, né, existiam guetos, existiam lugares que as pessoas iam, né? Agora, hoje em dia, a gente sabe muito das diferenças. E a gente tem tido uma dificuldade em conviver com as diferenças. Eu acho que isso, para mim, é um dilema humano, Tiago, né? Eu vejo isso como um dilema humano. Conviver com as diferenças é um dilema humano. Assim. Aliás, professor, a gente vê o contrário, né? A gente está vendo a coisa caminhar para o individual, né? Para o ser, né? Para o si. Então, eu acho que, ao invés de caminhar para essa ideia de aceitar tudo, eu aceito o que é bom para mim, né? Isso. Conveniente que é conveniente me é melhor, assim, né? Nesse sentido, a gente poderia até colocar, né, em questão se de fato hoje tem mais permissividade, se de fato hoje a gente tem mais aceitação com a diferença. Talvez antes a gente não tinha tanta aceitação e a gente ignorava. Hoje em dia a gente assumidamente, explicitamente, a gente diz que não aceita. Eu não sei se a gente se tornou mais permissivo. Isso sim já é uma coisa que eu tenho um pouco mais formado, né, enquanto uma posição teórica mesmo, né? Eu acho que a gente tem mudado muito em sociedade, mas eu não acho que a gente tem mudado muito na camada profunda da sociedade. Eu acho que a gente começa a ver alguns movimentos, né? Mas na camada profunda da sociedade, eu acho que a gente ainda é muito rígido, a gente é muito repressivo, a gente tem um problema muito grande com a diferença. Então, não sei, por isso que eu fico um pouco assim de afirmar, né, uma certa impressão de que hoje há mais permissividade. Não sei. A Camila colocando aqui, né, concordo que todo mundo tem limite, acho difícil ter alguém que aceite absolutamente tudo. O caminho continua para o individualismo, né, o que o Thiago está colocando. A Camila ainda comenta, acho que ainda existe muito conservadorismo, vídeo candidato mais votado em Vitória. Então, né, historicamente nós somos bem conservadores, assim, e isso, eu não acredito que isso vá embora, eu acho que isso é cíclico, a gente tem momentos em que a gente é menos enquanto sociedade, tem momentos que nós somos mais. Se a gente, por exemplo, pegar a eleição dos Estados Unidos, o que a gente tem visto lá nos Estados Unidos é um certo cansaço com essa onda conservadora, supostamente, né, entendendo lá o presidente que foi eleito como alguém mais social-democrata, né, etc. Então, eu acho que isso é meio cíclico. Aqui, como foi no Brasil, a gente viveu anos do governo do PT, e aí veio essa onda conservadora, e agora isso tem mudado um pouco, né? Talvez Vitória, essas eleições aí, tem muita gente levantando estatística, né? Mas você tem um certo crescimento progressista, né, de candidatos que estão chegando, né, para segundo turno e tal. Então,
Eu não sei, eu acho que essa coisa é meio cíclica, assim, né? A gente vai ter momentos em que nós somos mais abertos, momentos que nós somos menos abertos. Isso não, eu não acho que assim, eu não consigo pensar que a humanidade caminha em direção a mais liberdade. Eu não consigo achar isso. Acho que a humanidade é cíclica. Tem hora que a gente está mais, tem hora que a gente está menos, e isso depende muito dos movimentos, dos conflitos, das tensões que estão acontecendo em um dado momento histórico, assim, né? O Tiago comenta, penso que existem pautas mais ou menos conservadoras, somos conservadores em alguns assuntos e outros menos. Então, isso varia, né? A régua, vamos pensar assim, a régua tem hora que a gente puxa um pouco para cá, tem hora que a gente puxa um pouco para lá, tem algumas pautas, né, como o Tiago está comentando, que em algum momento a gente se torna um pouco mais aberto, mas em algum momento a gente se torna menos aberto. Então, eu acho que isso é um movimento dialético. Eu gosto dessa ideia de uma dialética, né? Tese, antítese, e aí a síntese, né? E assim a gente vai. Então, torno a dizer, se a gente toma, né, os Estados Unidos como um sinal do que está por vir, porque da última vez isso aconteceu, quando o Trump, né, subiu à presidência da República, a gente viu uma onda conservadora chegando, isso se replicou no Brasil, essa onda conservadora, e se agora lá tem uma onda que não é tão conservadora, é mais democrata, talvez isso seja uma onda que vai bater aqui também, quem sabe? Vamos aguardar para a gente ver. Mas, torno a dizer, não acho que isso é para sempre. Acho que politicamente, né, eu gosto muito de pensar que eu acho que o mais saudável para uma democracia é a alternância de poder, né? Eu acho que é muito ruim quando uma certa perspectiva de poder fica muito tempo no poder, porque isso vicia as relações, isso faz com que alguns grupos sejam mais atendidos do que outros, aí esses grupos que não são atendidos ficam revoltados, e aí eles vão criar conflitos. Então, o poder, gente, ele é um lugar, assim, que eu acho que ele tem que ser um lugar de passagem. Ele não é um lugar para ficar. Nenhuma perspectiva pode ficar muito tempo no poder, porque quando ela fica muito tempo no poder, isso piora na sociedade. Então, acho que a maneira mais saudável e democrática da gente, inclusive, salvar a democracia é por alternância de poder. É isso, assim. Alguém que fica muito tempo no poder vai se tornando totalitário. É uma coisa que, infelizmente, a democracia, ela vem justamente nessa tentativa. A democracia, ela vem justamente nessa tentativa de que ninguém pode mandar mais do que ninguém. Ninguém pode ser absoluto no poder. E quando a gente torna a democracia um lugar de absolutização de uma forma de poder, isso é problemático. Isso depõe contra a própria noção de democracia. Então, a democracia é uma tentativa de institucionalizar conflitos e de fazer com que o poder circule. O poder é um lugar que tem que ser circulado. Ele não é um lugar para ficar uma perspectiva de poder, vamos pensar. O Thiago ainda comenta, ó, isso me faz pensar que sou mais ou menos permissível, dependendo se o objeto faz parte ou não da minha vida. Se faz, sou menos conservador. Se não, sou mais. Só não mexe no meu queijo. Então, não sei, talvez tenha alguma coisa mesmo em torno das ideologias que tem conveniência mesmo, né? Conveniência econômica, conveniência do quanto que isso me deixa mais estável socialmente. Eu desacredito muito que há ideologia desinteressada. Eu acho que ideologia é sempre uma coisa interessada mesmo. Então, sei lá, não sei se isso é jogar uma pá de cal, né, na esperança de algumas pessoas, mas no atual momento, pode ser que amanhã eu mude o que eu penso, mas no atual momento eu acho que os interesses econômicos é que acabam comandando as nossas escolhas políticas, né? Eu acho que é um pouco por aí que funciona. Tá bom, gente, por hoje? Nós já estamos aqui divagando, né? Já estamos aí filosofando em umas coisas. Estamos aqui, né? Batendo um papo. Eu gostaria de só dar aula assim, né? Não queria falar de nada sério, só queria poder falar besteira com cara de sério, né? Eu adoro falar coisas que eu não entendo muito bem, como se eu soubesse muito. Eu acho muito bom, né? Eu acho que eu produzo muito mais assim, do que quando eu fico, né, preocupado em falar coisas sérias e tal. Mas, enfim.
Vou fazer a chamada e aí já libero vocês aí. O professor? Fala, doutor Tiago. Não, ontem, inclusive, o Roda Viva está fazendo uma série de entrevistas, né, com personalidades negras, né, por conta do Dia da Consciência Negra, enfim. E ontem teve lá o Preto Zezé, e você falou de economia. Eu acho que. E ele falava um pouco sobre isso, né, sobre essa luta que a gente tem, essa luta de classe que nos move, né. Querendo ou não, é basicamente esse ponto econômico ou dinheiro que vai fazer uma coisa ser menos ou mais aceita, né. Me parece que existe um movimento muito econômico nessas ideologias. E ele falava sobre isso. Ele falou: às vezes eu faço uma parceria com um governador, enfim, com um outro, não é porque eu gosto dele, mas é porque ele foi eleito e representa enfim, uma parte que está representando a população naquele momento, naqueles 4 anos. Então, o poder pode ser transitório, mas naqueles 4 anos ele precisa discutir e debater com essa pessoa, porque ele que detém o poder de fazer ou não algo para a população, né, naquele momento. Legal, eu não vi esse Roda Viva, vou ver se eu dou uma olhada, mas é isso, né? Eu acho que há um condicionamento social do qual a gente nunca vai estar livre, que é o condicionamento econômico. Não tem jeito. Então, E você falou falando de pais, e isso vai depender muito também da condição financeira dos pais, onde se mora, como foi criado. Isso passa muito por essa seara. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Em relação a ser mais ou menos permissivo, né? Sim, isso depende, né? Eu penso que isso depende dessa bagagem cultural, desse arcabouço que você vai adquirindo na vida. Com certeza, também acho. Vou abrir o sistema aqui, tá devagar, mas tá indo. Então, vamos lá. Beatriz, Camila, Cláudia, Estrela, Esther, Fernanda, Geórgia, Heloísa, Jamile, Jorge, Júlia de Andrade, Júlia Mariana, Karen, Karine,
Leandra, Letícia. Luan, Luísa. Marcela, Marcos Vinícius. Presente. Ok. Matheus, Miguel. Milânia. Rosiane. Stephanie. Suelen. Tiago Santos. E Tiago Silvares. Ok. Gente, então é isso. Boa noite a todos. Um bom resto de semana. Semana que vem estamos aí para encerrar o semestre. Valeu. Até mais.